Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos juntos novamente para proclamar o Evangelho e escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Hoje, sexta-feira, segunda semana da Páscoa, que nós estamos vivendo ainda, essa semana, a Semana da Misericórdia, nós vamos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. E para bem iniciar, vamos traçar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe então respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus então tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse então aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesta palavra de João, neste Evangelho de João que nós acabamos de ler hoje, existem vários pontos para nós estarmos fazendo a nossa reflexão, para nós pensarmos na nossa vida, na nossa caminhada, como estamos agindo. O Senhor, Ele estava realizando muitas curas, muitos milagres, e as pessoas que estavam vendo todo esse agir começaram a segui-lo. Quando Jesus ele vai para o lado do mar da Galileia e vê que tem aquela multidão de gente sedento por cura, atrás de Jesus, atrás de um milagre, ele olha para aquela multidão e ele vê também a necessidade da fome, o que ele iria fazer para saciar aquelas pessoas. Nós estamos vivendo a Semana da Misericórdia, e aí já é o primeiro ponto da nossa reflexão do Evangelho de hoje. O Senhor olhou para aquela multidão com misericórdia, porque sabiam que eles estavam sedentos, tanto pelo alimento espiritual. Eles estavam ali atrás do Senhor, atrás de uma cura, mas eles também precisavam saciar a sua fome. E aí o Senhor ele põe à prova os discípulos dele. Ele sabia o que ia fazer, mas ele põe à prova os discípulos perguntando o que eles poderiam fazer. E um dos discípulos fica apavorado: o que a gente vai fazer? Tem tanta gente, nem com muito dinheiro a gente conseguiria saciar. Mas aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixes.
E o próprio Jesus pega esse alimento, dá graças e ele mesmo entrega, ele mesmo partilha. Outro ponto neste evangelho para a gente estar refletindo na nossa vida. Muitas vezes nós não olhamos com misericórdia para o nosso irmão que está do nosso lado, que está conosco na nossa caminhada, às vezes necessitando de alguma coisa. Nós deixamos de olhar para ele com esse olhar que o Senhor olhou para aquela multidão. E também muitas vezes nós pensamos que nós temos tão pouco, como que nós podemos dividir, como que nós podemos ajudar? Nós achamos que o nosso pouco não será válido, tanto para ajudar o irmão, muitas vezes no dízimo, na coleta, para ajudar a igreja. Nós pensamos sempre em algo grandioso. Quando eu tiver mais, eu ajudo. Quando eu tiver mais condições, eu colaboro. E aí o Senhor vem mostrar aquele menino tão inocente com apenas 5 pães, 2 peixes. O que era aquilo para tanta gente, 5.000 homens? O que significava aquela pequena quantidade? Mas ele humilde, ele entregou o que ele tinha para o Senhor. E o Senhor repartiu, deu graças, multiplicou aquela quantidade. É isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, os nossos caminhos ao Senhor, o que nós temos a serviço do Senhor, Ele multiplica os dons, Ele multiplica o financeiro, Ele multiplica o serviço, Ele multiplica tudo aquilo que nós precisamos desde que nós entregamos na mão dEle. Nós precisamos fazer isso, confiar no Senhor. E a partir do momento em que nós entregamos tudo que nós temos e tudo que nós somos na mão do Senhor, Ele transforma, Ele multiplica e Ele nos sacia em tudo que nós precisamos. Ele não deixa que nada mais falte na nossa vida, na nossa caminhada. Então tudo aquilo que a gente faz de coração, desde ajudar o irmão, desde que ajudar na igreja, seja financeiramente, seja com nossos dons, com as nossas mãos, né, nossa mão de obra, o Senhor, Ele nos dá recompensa, da forma que for, conforme a nossa necessidade, mas Ele nos recompensa de tudo aquilo que fazemos. E para finalizar, uma última reflexão, um último ponto do Evangelho de hoje, que eu destaco aqui para vocês, que aquele povo, quando eles viram tudo aquilo que o Senhor fez, aquela multiplicação, quando eles viram que sobrou tudo aquilo de pão, que todos ficaram saciados, aí eles reconheceram verdadeiramente que o Senhor era o profeta. É uma coisa boa quando a gente reconhece o Senhor nas nossas vidas através do que Ele faz para nós. Mas nós não podemos ser incrédulos a esse ponto de esperar que o Senhor realize um milagre ou realize uma obra na nossa vida para que a gente passe a crer. Nós precisamos ter uma fé viva, crer naquilo que a gente não vê, crer naquilo que ainda não foi realizado. Tudo aquilo que pedirmos em oração, com fé será atendido, mas tudo no tempo do Senhor. Às vezes a gente espera que algo aconteça na nossa vida, para a partir daí a gente começar a anunciar o Senhor, começar a falar das boas novas, começar a falar do Evangelho, daquilo que o Senhor realiza na nossa vida. E não é isso que o Senhor quer. No domingo a gente viu, né, Tomé, que precisou tocar as feridas para acreditar que o Senhor tinha ressuscitado. E o Senhor, cheio de misericórdia, porque Ele é assim com todos nós, Ele sabe da nossa fragilidade humana. Ele apareceu para Tomé e disse para ele: toca para você crer. Mas mais feliz é aquele que crê sem ver. E ele fala isso para nós aqui neste finalzinho do Evangelho novamente. E aquele pessoal que estava ali com ele, o seguindo, que viu tudo aquilo que ele estava realizando, descobriram ali, passaram a acreditar que ele era realmente o profeta. Mas felizes aqueles que acreditaram antes mesmo dele realizar todas as obras, todas as curas, todos os milagres. Que nós possamos ter mais fé, que nós possamos ter uma fé mais viva na nossa caminhada, entregarmos a nossa vida, as nossas ações, os nossos projetos, tudo na mão do Senhor e confiar que Ele tudo fará para nós, conforme as nossas necessidades, conforme aquilo que Ele vê que é bom para a nossa vida e no tempo dEle, sempre.
não no nosso. Nós temos que confiar e entregar ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, que você tenha uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Eu sei que as igrejas estão fechadas, que é um período muito triste, porque nós não podemos nos alimentar da Santa Eucaristia através das celebrações e das missas. Mas que você possa assistir, acompanhar virtualmente, através das nossas redes sociais, o Facebook, o canal no YouTube, tem da nossa paróquia São Brás, mas também tem de outras paróquias, seja de onde você for, que você acompanhe, para que o Senhor te alimente espiritualmente através da missa online, que você sinta a presença dele através da palavra, porque ele é o próprio pão vivo que desceu do céu para nos alimentar e nos fortalecer na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem na presença e na graça do Senhor.